Olá, graça e paz, louvado seja Deus, tudo bem? Passando por aqui para desejar para os irmãos que você venha ter um final de semana abençoado em nome de Jesus, cheio da presença de Deus. Pedir você que é inscrito, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, compartilhe os nossos vídeos em nome de Jesus e não esqueça de ativar o sininho das notificações para que sempre que nós gravarmos um novo vídeo você venha estar interagindo juntamente conosco, amém? E nos ajudando assim, através do nosso canal, de semear a preciosa semente que é a palavra de Deus. Pastor Marcelo, qual é o intuito do seu canal? Ganhar alma, amém? Levar para as pessoas mensagens que venham trazer edificação da parte de Deus para as vossas vidas, amém? Nosso canal é um canal simples, meu compromisso é com a palavra de Deus, aqui não tem fofoca, aqui não tem demagogia, amém? Aqui eu faço menção da palavra do Senhor, aqui não falo mal de artista, porque eu nem sei fazer isso, amém? Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado você que ora, você que semeia no Jesus Transforma, que Deus abençoe a sua vida em todas as áreas, rica e abundantemente. Eu orava pela manhã e Deus me dava uma palavra. Deus me dava uma palavra pela manhã e vou compartilhar com você, em nome de Jesus. Paulo vai escrever agora, apóstolo Paulo vai escrever aos Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8. Amém? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 1. É uma passagem bastante conhecida, mas como essa palavra ela é esclarecedora, amém? Para mim e para a tua vida, que vai dizer assim, Romanos, capítulo 8. O título fala assim: a nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Sabia que quando nós aceitamos Jesus, de criatura amada dele, que todo ser humano debaixo desse céu e em cima dessa terra é uma criatura amada de Deus. Mas quando nós aceitamos a Jesus, nós nos tornamos filho dele. Amém? De criatura amada, passamos a ser agora filho amado. Ele nos adota como filho. Ei, você é filha do rei. Meu irmão, você é filho do rei. De repente, o inimigo da tua alma tem tentado te oprimir, te angustiar, mas você tem um grande valor. Amém? Você tem um pai poderoso. Amém? Que é o Deus criador dos céus e da terra. Vai dizer assim, Romanos 8. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma a carne, pela carne, Deus enviando o seu Filho, em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Ei, Deus quer que você tenha vida e paz, a paz que excede todo entendimento. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Versículo 8, vou fechar aqui. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Deus manda falar para você nessa manhã, você que vai assistir esse vídeo, você que já tem aceitado a Jesus, você que já tem abandonado uma vida de pecado, mesmo com as suas lutas, com a sua fragilidade, você tem rejeitado os manjares desse mundo por amor a Cristo. O Senhor manda te dizer, você confessou o nome dele, você agora é filho dele por adoção. Ele manda dizer para você que agora nenhuma condenação há para os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Porque quando estávamos vivos por uma vida de pecado, éramos escravos do pecado. Mas a graça de Deus nos alcançou. O imensurável amor de Deus nos alcançou e nos libertou. Então hoje, você não é mais dominado pela tua carne. Você hoje não é mais dominado pela sua natureza pecaminosa. Hoje você tem domínio do Espírito Santo para fazer aquilo que agrada aos olhos do Senhor. Esses dias um irmão falava assim para mim: pastor, me ajuda em oração, eu estou deixando a homossexualidade, eu estou me firmando com Deus, mas quando eu vou dormir eu tenho sonhos terríveis, sonhos de acusação, o inimigo me acusando do que eu fiz, do que eu aprontei. Eu falei: eu vou orar por você, rapaz, e vou pedir a Deus que venha guardar a sua mente, porque quem está te acusando nesses sonhos, nesses pesadelos malignos, é Satanás, porque do teu pecado o Senhor não se lembra mais, o teu pecado já foi perdoado. Mas o inimigo da nossa alma, ele não quer perder, porque uma vez com o ser humano vivia uma vida de devassidão, de pecado, de orgia, e agora essa pessoa conheceu a palavra de Deus, pela palavra ela foi liberta, foi transformada, como está escrito em João 8,32, conhecereis a verdade e ela vos libertará. E agora que Jesus te libertou, agora que as escamas caíram dos seus olhos, agora que as algemas que aprisionavam a tua vida foram quebradas, você é livre em Cristo. O teu pecado foi perdoado. Então quando você deitar, ora a Deus para guardar a sua mente, ora a Deus para guardar o seu coração, para que não dardo inflamado de Satanás venha te atingir, porque do teu pecado o Senhor não se lembra mais. Amém? O amor de Deus é imensurável. É um amor tão grande que nos constrange. E Ele nos perdoou. Oh, glória a Deus. Versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Ei, você é livre do pecado e da morte. Você não é mais escravo do pecado. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Você não é mais escravo do medo. Aquele demônio que oprimia a tua vida, aquele demônio que fazia você se drogar, aquele demônio que fazia você adulterar, se prostituir, ele não habita mais na tua vida. Ei, quem reina na tua vida é Jesus Cristo, é o príncipe da paz. Então tenha paz em Cristo Jesus, tenha vida. Quem tem a palavra de Deus tem vida. O ser humano só tem vida quando ele tem a palavra de Deus e quando aguarda na tábua do seu coração. Versículo 3. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A justiça da lei se cumpriu na tua vida quando você confessou Jesus. Não tem condenação. Ah, pastor, mas eu aceitei Jesus, irmão Marcelo, pastor Marcelo, e agora estou passando por tanta coisa, eu estou sendo tão atacada, tão atacado, eu tenho passado dias difíceis, eu estou padecendo de uma enfermidade. Deixa eu falar algo para você. Você aceitar Jesus não garante que você vai estar imune de uma situação ruim ou outra que te traga dor. Até porque quando você tem uma mente voltada para Cristo, você vai entender que algum tipo de sofrimento que Ele permitiu você passar é para que você venha se aproximar mais dEle. E às vezes nós estamos passando por situações que nos entristecem por causa de algo que nós praticamos no passado. Mas pastor, o senhor está dizendo que não tem mais nenhuma condenação, que os meus pecados foram perdoados. Os seus pecados, os meus foram perdoados. Mas há uma consequência. A Bíblia vai dizer que aquilo que o homem semear, certamente ele colherá, ele ceifará. Mas aguenta firme. Aguenta só mais um pouquinho de tempo. O tempo bom de Deus está chegando sobre a sua vida.
A maior e mais importante decisão foi você confessar Jesus. Então, alguma situação difícil, alguma situação de dor, de enfermidade, dificuldade que você estiver passando, Jesus passa contigo e Ele vai te dar vitória. A maior vitória do povo de Deus é você ter o seu nome escrito no livro da vida. Claro que Deus é poderoso para nos dar uma vida abençoada, nos dar uma casa com conforto, tudo isso é bom, não é isso? Poder ter recurso financeiro, suprir as suas necessidades, fazer um passeio, ajudar o seu próximo, mas Ele dá isso para você, mas Ele te dá algo mais, que é a vida eterna com Ele no céu. Não abra mão disso em nome de Jesus. Glória a Deus. Versículo 5. Porque os que são segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Quando nós estávamos vivos para esse mundo de pecado, vivos para essa vida de devassidão, andávamos inclinados pela carne, não tínhamos domínio, ainda não havíamos nos submetido ao Espírito Santo. Mas hoje você é um homem, hoje você é uma mulher, você é uma nova criatura e você tem se sujeitado a Deus. E o que a Bíblia diz? Sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo na fé e ele fugirá de vós. Ei, seja submisso a Deus, deixa Deus conduzir o barco do teu ser. Louvado seja o nome do Senhor. Bem-aventurado o homem e a mulher que confia no Senhor e que trilha os caminhos retos do Senhor, porque vai valer a pena, em nome de Jesus. Então você não tem mais uma vida inclinada para pecar. Hoje você tem dono. Hoje, querido do Senhor, querida, você é propriedade peculiar do Senhor. Satanás não tem mais domínio sobre a sua vida, porque as algemas foram quebradas, os cadeados, os ferrolhos de ferro foram quebrados e você é uma mulher livre em Cristo Jesus. Você é um homem livre em Cristo Jesus. Versículo 7. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem a verdade pode ser. Quando estamos vivendo uma vida de pecado, quando vivemos de acordo com as normas desse mundo caótico, esse mundo que a Bíblia vai dizer que jaz no maligno, nós somos inimigos de Deus. Agora vai entender o tamanho do amor desse Deus. Ainda que a gente estivéssemos no passado preso no pecado, Ele já nos amava. Ele nos amou primeiro. O amor de Deus é tão grande que nos constrange. Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou muito a maneira, que deu seu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário. Por mim e por você. Ei, o véu se rasgou. Você tem acesso ao Pai. Fala com teu Pai. Fala com teu Pai, peça Ele graça para suportar os ataques, as afrontas, algum tipo de rejeição que você estiver passando, porque é uma grande verdade. Quando você está firme no propósito de servir ao Senhor, quando você está firme no propósito de ter uma vida alinhada com a palavra de Deus, muitos vão te rejeitar. Nem todo mundo vai dar tapinha nas suas costas, dizer que você é maravilhosa, maravilhoso, não. Em nome de Jesus. Versículo 8. Estou lendo Romanos 8, agora eu vou ler o versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aquele ser humano, como eu noutrora, como você, que vivíamos na carne, nossa carne é inclinada para pecar, para fazer tudo que aborrece a Deus. Então a gente não estava agradando a Deus. Deixa eu dar uma notícia boa para você. Hoje, mesmo com as suas lutas, hoje, mesmo nós com as nossas dificuldades, nós temos agradado ao Senhor. Sabe por quê? Nós temos caminhado, nós temos trilhado os retos caminhos dele. Hoje, você tem buscado alegria e prazer em fazer aquilo que agrada ao Senhor. Mas noutrora não. Noutrora, éramos aborrecedores de Cristo, mas o imensurável amor dele nos alcançou.
Eu conheci um amor tão grande, um amor que transforma e lança fora todo medo. Você conheceu esse amor? Esse amor de Cristo, esse amor tão grande que nos constrange, esse amor que nos libertou, que nos transformou. Glória a Deus por isso. Então segue avante, segue adiante. Em nome de Jesus. Deus escolheu você para um grande projeto. Deus escolheu você para uma grande obra. Já pensou que privilégio? Em meio a tantas pessoas que se achavam capacitadas, dignas de pregar a palavra dele, ele escolheu a mim, escolheu a você. Eu fui um homem que no passado eu era uma criatura deplorável, vivi uma vida de pecado, na orgia, na homossexualidade, mas ele me escolheu, ele escolheu você, ele viu graça em você. Então não desista não, não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Em nome de Jesus. Que você, através desse vídeo, venha ter sua fé edificada. E quando o inimigo tentar te acusar, te oprimir, você fala: epa, Satanás, contra a minha vida nenhuma condenação há. Eu não ando mais de acordo com a vontade da minha carne, Satanás. Eu ando de acordo com a vontade de Deus. Eu sou submisso à vontade do Espírito Santo. Peça a Deus para guardar sua mente, para guardar seu coração. E nenhum dardo inflamado de Satanás vai atingir a sua mente e seu coração. Porque hoje você é templo do Espírito Santo.